Pôr do sol em Uberlândia. Surge a logo de entrelinhas em letras finas e brancas. Em detalhe, Yara, que usa óculos, olha através do visor de uma câmera de cinema. Miçangas de um chapéu de congada balançam na cabeça de Mestre Fabinho. Na parte inferior da tela lê-se: uma produção de Camila Amui. Maria de Maria entra numa sala de teatro. Ela é vista de costas, na altura do ombro. É noite. Em plano alto, o rapper Vine caminha na rua. Em plano inclinado, Jack Will toca a bateria. Do alto de um prédio, a rapper RJ observa a cidade. Cenas curtas de todos os apresentados surgem rapidamente em diferentes tomadas de câmera. A paisagem urbana de Uberlândia aparece em plano geral e, em seguida, a tela escurece. Vista aérea de parte da Universidade Federal de Uberlândia. Ao fundo, inúmeros prédios e casas. É manhã de sol. A câmera se aproxima de um dos blocos do campus e passa sobre o estacionamento arborizado. O telhado é recortado em W, com acabamento chanfrado em estrutura metálica azul. A entrada tem paredes de tijolinhos vermelhos com portas de vidro e metal azul, longarinas, lixeiras e placa azul com escrita branca, Bloco 3M. Em plano médio, surge uma mulher branca que olha para o interlocutor e sorri discretamente. Ela tem cabelos vermelhos pixie, sobrancelhas delicadas, olhos verdes, nariz médio e lábios finos. Usa argolas pequenas, blusa preta escrito em branco, feminist, e camisa jeans aberta. Nostálgica, anda pelo corredor do bloco em que há murais e armários. Para, apreensiva, em frente a uma porta larga com pequenas lascas na madeira. Olha para baixo e a câmera acompanha o olhar dela. Devagar, ela gira a maçaneta. Em plano baixo, a porta se abre e mostra o piso da sala de teatro. Ela é vista de costas, na altura do ombro. Entra. A câmera a acompanha e gira. Ela é vista de lado e depois de frente. Senta-se de costas para a câmera e de frente para uma cortina clara. Surge em letras brancas o nome Maria de Maria e, em seguida, Pelo Olhar de Lara Pires. Na sala de entrevista, ela está sentada em um sofá amarelo. De Maria é meu sobrenome, de verdade. A minha mãe, a família da minha mãe assina De Maria com D maiúsculo. E eu não gostava. E eu achava Maria um nome comum, um nome, sei lá, não dava valor mesmo a esse nome. Mas depois, mais tarde, decidi ser atriz e aí que é o nome mais perfeito. Minha infância foi em Uberlândia. Eu vim pra cá antes de completar um ano, né? Minha mãe viveu em São Paulo um tempo, mas ela é daqui, meus avós são daqui. E ela morou 10 anos em São Paulo, tinha um relacionamento lá que não era um relacionamento sério, ela acabou engravidando e quis ser mãe solo. Então ela não queria casar, porque ela falava, não amo ele para casar. E a família achou aquilo um absurdo, né? Como? Tem que casar? E ela, não. E minha mãe já era bem à frente, assim, do tempo dela, isso na década de 80, né? E aí ela fica sozinha, uma parte da família que morava em São Paulo meio que vira as costas para ela e ela volta para a casa do meu avô para pedir, né, acolhimento ali, ter uma rede de apoio. E aí ela vem para Uberlândia, eu tenho fotos do meu aniversário de 1 ano já aqui. Então a minha infância toda foi aqui, ali na 15 de novembro, numa região central. Meu avô tinha a casa dele e uma vila, e eu morei ali até os meus 12 anos, assim. Ela está parada em um cruzamento e olha fixamente para a câmera. A imagem se acelera e os carros passam em alta velocidade. Maria permanece imóvel. Close do rosto dela em fundo escuro.
acabou-se. Não podemos voltar. Entenda de uma vez por todas, tu não és uma criança, tampouco é uma planta. É apenas uma mulher desesperada. Não mais desesperada do que eu e tantas outras. Orquídea? Claro. É muito melhor ser uma planta do que ser uma mulher. Todo mundo te olha, todo mundo te cuida, não tem que trabalhar. E quando as pessoas a veem, dizem: ah, que bonita flor! Quanto perfume emana! Como gostaria de tê-la na sala de minha casa? Não, senhora. Somos gente. E, acima de tudo, estrangeiras. Todo mundo nos olha, certo? Porém, como se olha aos tolos, com certa vergonha e desprezo. E ninguém nos quer ter em sua casa, porque o nosso odor é desagradável. Porque falamos de outra maneira. Porque somos brancas, pretas, vermelhas, azuis. Mas, sobretudo, porque somos pobres. E é mentira que onde comem dois, comem três. Na maioria dos casos, onde comem dois e ponto. Ou onde comem dois, um come melhor, que é o que sempre acontece. Fecha os olhos por alguns segundos. Perdoe-me. Perdoe-me se a deixei triste. É que às vezes eu sou um pouco estúpida e digo coisas que sinto aqui em meu estômago. Veja que casualidade. Tu tem flores e eu tenho raiva. E as temos no mesmo lugar. Em todo caso, é sempre melhor ter uma flor onde sempre se tem raiva, angústia e merda. Encara o interlocutor longamente e sai à esquerda da tela. Quando eu começo a fazer teatro, assim, profissionalmente, eu considero 2000. Por quê? Nos anos 2000, eu fazia muita oficina de teatro e tal. Nos anos 2000, eu faço um trabalho que estreia no Teatro Grande Otelo. Antes dele fechar, estreia no Teatro Grande Otelo. É uma peça que era uma comédia, que eram com atores que não eram da universidade. Alguns sim, outros não, mas era um trabalho tipo fora da universidade. Eu estava com 19 anos, Suburbano Coração. E aí eu estreio no Teatro Grande Otelo, em sequência ali o Teatro Grande Otelo fecha e o Teatro Rondon passa a ser o único teatro de Uberlândia. Então aí tudo a gente apresenta no Teatro Rondon Pacheco. Na sala é vista em primeiro plano. E aí, sei lá, se hoje eu tenho 25 anos de trajetória, 24 anos de trajetória, cada ano era uma peça diferente. Sei lá, eu tenho, isso, quase 20, 23, 24 espetáculos, assim. Porque como não tinha muito para onde escoar a produção, a gente montava outra peça e eu participava de grupos diferentes, né, de trabalhos diferentes. Então, assim, sei lá, eu vivia no teatro e eu vivia no Teatro Rondon Pacheco. Era a minha casa ali. Todo fim de semana, ou eu estava assistindo, ou eu estava produzindo, ou eu estava na bilheteria. Vivia mais no teatro do que na minha casa. E era tipo, nossa, eu estava trabalhando de atriz, era a minha profissão. Eu trabalhava segunda, terça e quarta, fazia as aulas na UFO. Então, assim, lá era meu escritório, era meu lugar de trabalho, era minha casa. Eu apresentei tudo lá, então eu tenho memória de todos os trabalhos. Eu piso naquele palco, vai vindo uma avalanche, assim, de todos os momentos. De gente querida na plateia, de gente que eu admirei, de festivais que eu assisti, de festivais que eu ajudei a produzir. Então, assim, quando fecha aquele teatro, quando a secretaria deixa de investir naquilo, põe um muro ali, isso é tão simbólico, isso é tão... Toca o muro branco e abaixa a cabeça. Aquele muro é uma imagem violenta, assim. Eu lembro um dia que eu passei lá, que foi logo que eles colocaram um muro, de ficar, tipo, estarrecida com aquilo, assim, pra que isso? Né? Por que fizeram isso? De não entender mesmo, assim.
Na penumbra, Maria está entre o palco e a arquibancada no antigo Teatro Rondon Pacheco. Vista de lado e em plano fechado, ela coloca as duas mãos no assoalho do palco. A câmera acompanha a linha dos braços de Maria e a mostra de perfil. Ela levanta a cabeça e sorri. Em plano completo, ela ilumina a coxia com a lanterna do celular enquanto sobe as escadas. Esse espaço me ensinou a ser gente. Me ensinou a olhar para fora, olhar para o outro, olhar para as outras pessoas, para as outras histórias. É bom estar aqui. Rapidamente, a imagem se distancia do rosto iluminado de Maria, expondo toda a sala do teatro. Apesar da gente ter entrado lá, ele já está é meio uma ruína, assim, né? Abandonado. É muito emocionante, assim, pisar lá. E aquele espaço ainda está lá, ele ainda existe. Ele está vivo ainda. É meio que uma coisa meio vivos sobre os escombros, assim, meio semi-morto, sei lá. Então é um misto, né, de emoção, de saber, de ver, mas de entrar lá também, né? De conseguir estar lá e de conseguir ver. É quase como se você recupera uma pessoa que você achou que já tinha morrido. E aí você fala, nossa, tá aqui ainda, né? Olha aqui, eu lembro disso, nossa, tá aqui. Então parece que você quase alcança, né? Tomara que volte, assim, tomara que alguém faça alguma coisa por aquilo, por aquele espaço, por aquilo, porque eu sinto que ainda existe. Ainda existe. Quando, né, eu fiz parte de um grupo, que eu fui uma das fundadoras, que é a Trupe de Truões, junto com Paulo Merizio, isso era início de 2002, quando o grupo surgiu. A primeira apresentação que a gente fez foi em janeiro de 2003, no teatro. Foram 15 anos de trabalho, aprendendo a fazer ali como que um grupo funciona. Porque na faculdade a gente, né, eu acho uma grande falha dos cursos de teatro no geral, eles não nos preparam para a gente gerir a nossa carreira. Ponto, assim. Nem uma carreira individual, nem uma carreira coletiva. E aí como que se mantém, né? É uma formação de teatro de grupo. E aí a gente começa a ler sobre teatro de grupo, a entender como que se dá essa formação. Então, todo esse processo assim, de amadurecimento profissional, de gestão de carreira, de venda de trabalho, qual o valor que vale o seu trabalho, cachê, de funcionamento aí desse terceiro setor, a gente foi aprendendo fazendo, né, lidando com isso. Vista superior em close do álbum de fotos que Maria segura no colo. Eu sou Maria, atriz, e tenho hoje 40 anos. Não, minto, eu já fiz 43. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu saía da escola e ia até a casa dos meus avós. Eles moravam no 12º andar. E eu pegava o elevador e a cada andar que subia eu ia tirando uma peça de roupa. De modo que quando eu chegava no 12º, eu já me encontrava completamente nua. Daí eu saía correndo pelos corredores, deitava na cama deles e ficava lá. a tarde toda brincando, nua. 20 anos mais tarde eu vinha repetir o mesmo ritual, numa boate de striptease no bairro onde eu morava. Mas a minha mãe não pode saber disso. Cenas de palco e da entrevista se alternam. Esse era o trecho do Cali, um espetáculo que foi montado e apresentado em 2011. E ele foi apresentado em Uberlândia, na estreia da sede da Trupe de Truões, foi apresentado na sede da Companhia dos Atores, no Rio de Janeiro. Era um espetáculo que contava sobre as nossas histórias de relacionamentos amorosos e rupturas, e era uma autoficção que misturava realidade e ficção. Eu acho que eu já passei por momentos bem difíceis, assim. Claro, de insegurança, eu sou muito insegura, me questiono muito,
Mas nunca teve um momento em que eu não sabia o que eu estava fazendo. Assim, no sentido de tipo, não teve nenhum momento que eu quis ser outra coisa que não ser atriz. Que não... acho que, sei lá, acho que eu nunca tive muito tempo também. Como eu estou sempre fazendo coisas, né, procurando coisas, nunca houve um momento que eu pensei em não ser artista. Então, não sei, acho que eu já tive crises entre ser produtora, ser atriz, ser professora, mas nunca distante do teatro, nunca distante. Acho que é uma das poucas certezas, assim. Não adianta, assim, a gente, na hora que a gente está na dor, na hora que a gente está num momento difícil, diante do desafio, a gente não consegue enxergar adiante, a gente não consegue ter paz, e aí isso dói, aí a gente se martiriza, a gente não vê saída. Mas depois que passa, e hoje quando eu olho para trás, o que eu falaria para mim é calma. Calma, que com o tempo tudo se resolve, assim. O tempo mesmo é Cenas da sala de teatro em câmera lenta se alternam à entrevista. Uma dádiva, mas é difícil entender o tempo das coisas. Muito difícil. Mas ele acontece. Que é quando você está assim, às vezes numa cena e é aplaudido em cena aberta, ou quando você assiste um show ou um espetáculo que tipo, parece que tudo pode acabar naquele momento, tipo, a sua vida inteira faz sentido exatamente ali. E eu tenho alguns marcos assim, né, de tipo, pode acabar. Se minha vida fosse uma peça, qual seria o último ato? Na sala de entrevista, Maria apoia as mãos cruzadas sobre o joelho, sorri discretamente e olha para os lados, para cima e para o chão. Ela usa maquiagem leve e batom vermelho, argolas pequenas e camisa com estampa orgânica em preto e branco. Do lado direito, o bottom escuro em letras claras. O que te molha? Está sentada em sofá amarelo com almofada vermelha listrada à esquerda e à direita azul marinho. Ao fundo, a parede é roxa, com 9 quadros retangulares de diferentes tamanhos. Destacam-se o de Frida Kahlo e uma grande pintura abstrata. À direita, cortina marrom e um holofote de luz branca. Vista de frente, sorri pensativa com olhos brilhantes enquanto sobem os créditos. Em letras brancas, as logos: Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Uberlândia, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Créditos selecionados: Maria de Maria. Direção executiva: Ensaio produtora. Direção: Arte, Pesquisa e Roteiro: Lara Pires. Diretor de fotografia, editor e operador de drones: Arthur Arvelos. Assistente de fotografia: Alana Coura. Locações: Cíntia Guimarães. Loft da Imagem, Teatro Rondon Pacheco, Universidade Federal de Uberlândia, Bloco 3M e Praça Coronel Carneiro, Uberlândia, Minas Gerais. Audiodescrição: Roteiro: Sara Fernandes. Narração: Miqueias Rodrigues. Consultoria: Everton Rodrigues. Proponente: Coordenação Geral e Coordenação de Produção: Camila Amui. Editor-chefe: Lucas Orsini. Logo de total acessibilidade e consultoria.
Realização: Camila Amui Produções. Em fundo preto e letras brancas, logos de Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Uberlândia, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal.